prossiga. Você não pode desistir, prossiga. O céu está logo ali, mesmo quando tudo estiver tão difícil. Olhe para a cruz e veja o sacrifício que Jesus fez por ti, que Jesus fez por ti. Prossiga. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes nessa noite? Maravilha. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 1 e o versículo de número 16. Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 16. Deus abençoe a todos que estão aqui. É uma honra muito grande receber os irmãos em nossa cidade. Estou feliz aqui com todos os pregadores que já pregoaram aqui. Pastor Sérgio Carvalho, Deus abençoe. Evangelista Carlos Oliveira, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes nessa oportunidade. Todos os cantores que já louvaram a Deus. Todos os pregadores, mensagens poderosas. Ouvimos ontem também a pastora Paula Pantoja, uma palavra poderosa. Todos os pregadores que passaram por aqui foram um canal de bênção. Mas nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos aqui um texto. Eu não vou estar pregando, meus irmãos, será muito rápido. Tem até um relógio aqui, pode colocar aqui 30 minutos. 30 minutos. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Aos Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 16. Diz o caso assim, a palavra do bom Deus aos nossos corações. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita comigo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda em Romanos capítulo 1, versículo 1, diz no caso, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Diga comigo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Para nunca mais esquecer, diga comigo ainda, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga pelo menos para 2 pessoas, o poder do evangelho de Cristo. O poder do evangelho de Cristo. Pode sentar glorificando e exaltando o Santo Cordeiro de Israel. Se tiver fundo para nós aí, ô Ricardo, pode soltar, tá? Meus amados irmãos, eu quero aqui rapidamente, estamos em um culto de missões, em um congresso de missões, trabalho de missões. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, tentar passar para os irmãos a visão do apóstolo Paulo sobre a obra missionária. Vamos entender que Paulo, quando ele escreve esta carta aos irmãos, a igreja que estava em Roma, ele mostra-nos no seu texto, no seu livro, fazendo uma analogia do livro de Romanos. Vamos entender que ele nunca estivera nessa igreja de Roma. Ele nunca estivera presente nesta igreja. Mas ele muito ouviu falar acerca da fé desses irmãos de Roma. E Paulo tem um grande desejo de estar nesta igreja de Roma. Paulo tem uma grande ansiedade de visitar esses irmãos de Roma, para compartilhar com eles alguns dons espirituais. E Paulo agora vai fazer 3 viagens missionárias.
3 viagens missionárias antes da sua prisão em Jerusalém. Na sua primeira viagem missionária, ele vai para a região da Galácia, passando por algumas cidades como cidades de Antioquia da Pisídia, passando por cidade como cidade de Icônio, cidade de Listra, cidade de Derbe. Ele vai finalizar a sua primeira viagem missionária na companhia agradável dos seus amigos Barnabé, do seu amigo Barnabé. Finalizando a primeira viagem missionária, ele vai voltar novamente para o seu posto de passagem, para o seu posto de partida. Todos conhecem o contexto histórico dessa narrativa que ora vos trago. Ele é obrigado também a subir até mesmo em Jerusalém para trazer algumas explicações, porque até então a visão que se tinha era que o evangelho de Cristo era somente para os judeus. Paulo agora tem que subir juntamente com Barnabé, Atos capítulo de número 15, para dizer à igreja que estava aí em Jerusalém, aos pais da igreja naquela ocasião, para dizer a eles que o evangelho não era somente, meus irmãos, para os judeus, mas o evangelho também havia alcançado os gentios na sua primeira viagem missionária. Ele finaliza a primeira viagem missionária. Ele tem que agora, meus irmãos, fazer uma segunda viagem missionária. E na sua segunda viagem missionária, ele vai para a região da Macedônia. Diga comigo, Macedônia. Na Macedônia, ele vai passar por algumas cidades. Cidades, por exemplo, como a cidade de Filipe, onde ele fica por ali alguns dias, onde ocorrera alguns acontecimentos. Por exemplo, a conversão de Lídia, aonde nascera a primeira igreja missionária, a primeira igreja missionária ocidental, aonde nascera uma grande igreja. Depois de Paulo pregar alguns dias na beira dos rios, nasce a primeira igreja missionária ocidental, que vai nascer exatamente na casa da irmã Lídia. Também na cidade de Filipe vai ocorrer, meus irmãos, um grande acontecimento. Existia naquela cidade uma moça que tinha um espírito de engano, e quando Paulo agora, cheio do Espírito de Deus, vai expulsar aquele mal da vida daquela moça, e isso vai mexer com os negócios da cidade de Filipe, desencadeando então, meus irmãos, para o apóstolo Paulo e também para Silas, a prisão naquele cárcere. Todos conhecem o contexto histórico. Paulo agora está aprisionado, meus irmãos, porque ele quebra o lucro da cidade. Porque quando Paulo chegou, meus irmãos, o espírito do engano teve que sair da cidade. Quando Paulo chegou, ele chegou trazendo boas novas de salvação. Quando Paulo chegou, ele chegou falando, fazendo menção, através do evangelho de Jesus Cristo. Ainda na cidade de Filipe, meus irmãos, todos conhecem o contexto histórico e sabem que Paulo está aprisionado. Ele está até mesmo preso com grilhões. E quando de repente ele está cantando, em um momento de adversidade, Paulo está cantando, Silas está orando, e quando de repente veio o sobrenatural de Deus, você não entendeu, veio o sobrenatural de Deus, e foi mexido os alicerces daquele cárcere. E todos conhecem a história, quando o carcereiro disse a Paulo: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo agora, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo sai da cidade de Filipe, vai passar por Bereia,
também passando por cidade de Tessalônica, até que ele chega na cidade de Atenas. Passa por alguns dias na cidade de Atenas, ele chega na cidade de Corintos. Em Corintos, Paulo vai ficar aproximadamente 18 meses. 18 meses foram o suficiente para mudar com a história da cidade de Corinto. 18 meses foram o suficiente para que Paulo conseguisse implantar o evangelho de Jesus Cristo na cidade de Corinto. 18 meses, meus irmãos, da estadia deste homem em Corinto foram o suficiente para destruir, para tirar de cena a pornografia que existia na cidade de Corinto. 18 meses, meus irmãos, é o suficiente para que Paulo levante uma igreja que também vai confrontar o pecado, vai confrontar a promiscuidade na cidade de Corinto. Ele vai finalizar a sua segunda viagem missionária. Vai fazer Paulo agora a terceira viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, ele vai para a região da Ásia. E na região da Ásia, muito precisamente na cidade de Éfeso, ele vai ficar 3 anos na cidade de Éfeso. Esses 3 anos na cidade de Éfeso é o suficiente para que Paulo, através da palavra de Jesus Cristo, ele traz um grande avivamento para toda a Ásia. Paulo vai trazer um grande avivamento para a região da Ásia. Toda a Ásia agora está sendo impactada pelo poder de Deus, a ponto, meus irmãos, de Paulo não ter ido em outras cidades, como cidade de Esmina, cidade de Tiatira, cidade de Sardo, cidade de Filadélfia. 7 igrejas vão nascer, com mais 2 igrejas que não aparecem no Apocalipse. A igreja de Colossos e também de Hierápolis vão nascer na região da Ásia, em virtude de Deus usar o ministério do apóstolo Paulo. 3 anos na região de Éfeso foi o suficiente, porque Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, aonde uma deusa por nome de Diana prevalecia na região de Éfeso. E em toda a Ásia, miniatura era o que mais se via em toda a região da Ásia, da deusa por nome de Diana. Mas quando Paulo chega, ele vai mencionar, e com muita propriedade, com muita graça, com muita glória, ele vai dizer: existe alguém que está acima de Diana. Não, você não entendeu. Existe alguém mais poderoso, existe alguém que é soberano, que está acima da deusa Diana. Quem é? É Jesus. Não, você não entendeu. É Jesus. Não, você não entendeu. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus de Nazaré. Paulo vai impactar toda a região de Ásia através da sua estadia na cidade de Éfeso, a ponto, meus irmãos, de ele quebrar literalmente o comércio da cidade. A cidade vivia em torno do comércio, até mesmo da deusa Diana. Porém, quando as pessoas aceitavam Jesus, entendiam perfeitamente que quem serve a Jesus só adora a Jesus. Você não entendeu? Quem serve a Deus só adora a Deus. Quem serve a Deus só glorifica a Deus. Quem serve a Deus só tributa adoração a Deus, pastor Cícero. Quem serve a Deus não tem espaço para idolatria. O evangelho de Jesus na região de Éfeso chega com muita força, com muita veemência, com muita propriedade, a ponto, meus irmãos, dos idólatras, após se converterem a Cristo, eles vão pegar as suas idolatrias, os livros, até mesmo da falsidade, e vão trazer em praça pública, e vão denunciar o pecado, e dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero o poder do evangelho, eu quero o
evangelho que transforma. Eu quero o evangelho que é poder. Eu preciso desse evangelho. Esse evangelho, ele impactou toda a Ásia. Ele impactou Éfeso. Hoje ele está impactando Suzano. Está impactando o Brasil. Está impactando o mundo. Você não entendeu? Eu estou dizendo que nós estamos vivenciando nesta noite mais uma porção do evangelho de Jesus. Mais uma porção do evangelho de Jesus. Só quem sente o evangelho de Cristo, só quem acredita nesse evangelho, levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão mais alto que você puder. Solta 3 brados de glória. 3 brados de glória. No primeiro brado, Jesus será adorado. No segundo brado, os centros de macumba vão estar fechando as portas. No terceiro brado, o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Se tem adoradores, então adore nesta noite. Se tem adoradores, então adore nesta noite. O poder do evangelho de Jesus é real. O poder do evangelho de Jesus é verdadeiro. Quem já sentiu esse evangelho aqui nesta noite? Quem já sentiu o poder desse evangelho? Quem foi alcançado por esse evangelho? Quem foi alcançado por esse evangelho? Quem foi tomado por esse evangelho? Eu já vou terminar. Quero tentar compartilhar com os irmãos o tema, o poder do evangelho de Cristo. Nós estamos aqui nesta noite porque o poder do evangelho de Cristo nos alcançou. Os senhores e as senhoras saíram de suas cidades porque o poder do evangelho de Cristo os alcançaram. O poder do evangelho de Cristo está acima, doutora Yasmine, de qualquer coisa. O poder do evangelho de Cristo, meus irmãos, está acima do nosso nome, está acima dos nossos bens materiais. O poder do evangelho de Cristo está acima das nossas ofertas. O poder do evangelho de Cristo, meus irmãos, está acima do seu grau de instrução. O poder do evangelho de Cristo está acima de todas as coisas, porque este evangelho não é terreno, esse evangelho não é humano, esse evangelho veio do céu, esse evangelho veio de Deus. Foi Deus quem enviou teu filho ao mundo para morrer, mas no terceiro dia dar um brado de glória e ressuscitar. Está vivo dentro de cada crente. Eu estou tentando dizer que Jesus ressuscitou. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que Jesus ressuscitou. Se Satanás acreditar, Jesus ressuscitou. Se ele não acreditar, Jesus ressuscitou da mesma forma. E ele está vivo nesta noite para liberar o milagre. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega. Aí vem Paulo agora, finalizando a sua terceira viagem missionária. Ele está retornando, ele está regressando. E ele vai levantar uma oferta para levar aos irmãos, os cristãos, a igreja que estava necessitada. E vai passar entre os irmãos gentios, as igrejas da Grécia. Subentende a igreja de Corinto, igreja de Atenas. Ele vai passar agora pelas igrejas por onde ele já passou para levantar oferta missionária, para abençoar os irmãos de Jerusalém, que estava passando uma fase muito difícil. Paulo agora, ele vai escrever aos irmãos de Roma. O que me chama a atenção, meus irmãos, nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo plantara tantas igrejas como o apóstolo Paulo plantou. Não existe, meus irmãos, um outro pregador que levantara tanta igreja, pastor David, como levantara pastor Geilson, o pastor apóstolo Paulo. Quem é, meus irmãos, que fizera mais viagem do que o apóstolo Paulo? Não, meus irmãos. Paulo, meus irmãos,
depois de muitas experiências vivenciadas, ele vai escrever aos irmãos de Roma. O que me chama a atenção, meus irmãos, que quando ele escreve aos irmãos de Roma, no capítulo 1 e no versículo 1, ele escreve depois de tantas experiências, de tantos conhecimentos que ele adquirira. Ele vai escrever: Paulo, servo de Jesus Cristo. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ei da glória, quer ter sucesso? Continue como servo. Não, você não entendeu. Deus te abençoou. Continue como servo. Deus te abençoou. Continue como serva. Deus te levantou. Continue como servo de Deus. Paulo, ele vai escrever: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ei da glória, ele faz questão de fazer menção do evangelho de Cristo. Ele faz questão de não abrir mão do poder do evangelho de Cristo. E quando ele vem aqui, meus irmãos, ele não está escrevendo para uma cidade ou para uma região que não tinha cultura, não indulta. Não, meus irmãos, ele estava escrevendo para Roma. Quando nós lemos a história dos impérios, vamos entender que o Império Romano, ele sobressaiu, abatendo tantos e grandes impérios, a ponto de que quando Jesus nasceu, quem estava imperando era o Império Romano. O Império Romano, segundo diz no caso os grandes pesquisadores, os grandes historiadores, o Império Romano, então, ele vai agora dominar a Grécia. Ele vai agora fazer com que a Grécia agora vai se submeter ao Império Romano, porque o Império Romano era uma potência. Mas quando eu olho dentro da literatura, dentro da tecnologia, eu vou entender que foi o inverso. O Império Romano agora, ele é dominado pelo Império Greco, ou seja, da Grécia, no que tange a linha do conhecimento. Sim, venceram na batalha, mas o Império da Grécia vai sobressair na grande linha do conhecimento, a linha da filosofia. É por isso que é denominado, chamado Império Greco-Romano, porque os romanos, eles absorveram, eles receberam, eles herdaram a cultura grega da Grécia, a linha do saber, a linha da filosofia. O que é que eu quero dizer? Paulo não está escrevendo a um grupo de desinformados, não. Paulo não está escrevendo a pessoas que não tinham cultura, está escrevendo a pessoas que eram abalizadas. E naquela ocasião, falar sobre o evangelho de Jesus era defender a praticidade de um tal charlatão que havia nascido. Assim pensava Roma, assim pensavam todos aqueles que não acreditavam na promessa ou na profecia do Messias. Por que, meus irmãos? Não vamos ser hipócritas, não, sem hipocrisia. Quando Jesus ele vem à terra, todo mundo esperava o império, ou seja, os judeus esperavam Jesus chegando com uma espada de comandante, como grande líder general, que viesse com uma espada para conquistar Roma. Esperava que Jesus viesse, meus irmãos, em um bonito cavalo branco selado, cavalo marchando. Mas Jesus ele entra montado em um jumentinho. Ele vai, meus irmãos, decepcionar algumas expectativas. Algumas expectativas ficaram frustradas. Esperava ele como rei, mas ele veio desse jeito humilde, montado em um jumentinho. Fazer menção do nome de Jesus naquela época era tirar, meus irmãos, na linha deles no escuro, porque tantos Jesus se manifestaram, surgiram para Jesus naquela ocasião. Para eles, Jesus era mais um que estava aparecendo. É por isso, meus irmãos, que Paulo agora, ele vai pedir carta para Damasco, antes da sua conversão. Esse mesmo Paulo, meus irmãos, ele vai pedir carta para Damasco. Por que Paulo vai pedir carta para Damasco? Paulo tinha Jesus como um falso profeta.
como um agitador de religião. Então Paulo agora, enfurecido, raivoso, ele sai agora, meus irmãos, com todos os seus aparatos, e ele vai em torno de prender todos aqueles que pronunciassem o nome de Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Não pode pregar no nome de Jesus, não pode falar sobre o nome de Jesus, porque não pode falar, porque não é verdade. Mas no caminho a Damasco, todos conhecem a história. No caminho a Damasco, ele está montado em um cavalo, juntamente com todos os seus companheiros. Estão com ele, meus irmãos, o seu time, os seus seguranças. Paulo está bem protegido. Um cordão vai fazendo de isolamento em torno de Paulo, e Paulo está indo a sentido a Damasco, a caminho de Damasco. Se perguntasse para ele: o que é que você vai fazer em Damasco? Com certeza a resposta não seria outra: eu vou coibir, eu vou proibir. Não pode mais pregar sobre Jesus, não pode mais falar sobre Jesus, não vai falar sobre Jesus. Mas no meio do caminho, no meio do caminho, no meio do caminho, uma luz brilhou. Não, você não entendeu. Uma luz brilhou, a luz brilhou. Paulo vai cair do cavalo, e quando ele cai, ele ouve agora, ele é derrubado, arrancado. Ele ouve agora uma voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Por que me persegues? E ele vai perguntar, ele vai questionar, porque a partir desse momento a mente de Paulo começa a abrir. Este Paulo é o mesmo Saulo, o Saulo é o mesmo Paulo. A diferença está, meus irmãos, porque Paulo significa pequeno, até mesmo Saulo significa o que serve. É somente, mas é o mesmo Paulo e é o mesmo Saulo. E a voz vai dizer a ele, a voz vai dizer a ele: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo de Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eita glória, perseguir a Jesus, eita glória, é tarefa, meus irmãos, sem fins lucrativos. Não, você não entendeu. Perseguir a Jesus é barca furada. Perseguir a Jesus é sinal que o negócio vai dar errado, porque Jesus é soberano e depois dele não tem ninguém. Jesus é soberano, Jesus é soberano, Jesus é soberano, Jesus é soberano. Soberano que toca, que cura, que liberta, que batiza, que renova, que libera milagre, que libera poder. Quem já recebeu poder? Quem já recebeu? Quem já recebeu? Quem já recebeu? Quem já recebeu? Quem já? Eu estou sentindo a presença dele nesta noite. Eu estou sentindo a presença dele nesta noite. Estou sentindo. Arabash, Urabarachandoreba, o poder do Evangelho de Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Poderia, meus irmãos, o próprio Deus ali, meus irmãos, dizer: eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Ele disse: eu sou Jesus. Porque Paulo, a questão de Paulo não era contra Yahvé, a questão de Paulo era contra Jesus. O negócio de Paulo era Jesus. O negócio de Paulo era: Jesus nasceu, surgiu, mas ele não é Deus. E aí o próprio Jesus, ele vai se manifestar. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa. Eita glória. Esse é o Deus da igreja, meus irmãos. A partir daí, pastor Abdias, Paulo começa a entender o mistério de Jesus. A partir daí, meus irmãos, Paulo começa a entender sobre a divindade do Senhor Jesus. A partir daí, Paulo começa a entender que Jesus é Deus. Aí quando Paulo vai escrever carta aos irmãos de Roma, retornam aqui, ele vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos entender? Ele não está escrevendo a uma comunidade que não tinha cultura.
Estava escrevendo uma comunidade que tinha grandes conhecimentos filosóficos. E falar de Jesus naquele tempo era vergonha. E quem está falando é Paulo. Aí Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. O evangelho de Cristo não traz vergonha para ninguém, pastor Alessandro. O evangelho de Cristo não causa vergonha para ninguém. Por quê, pastor Moura? O evangelho de Cristo, pastor David, é poder de Deus. É poder de Deus, você não entendeu? É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para todos aqueles que creem. O que é que o senhor quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que a história não vai terminar do jeito que começou. A história não vai terminar. Não vai terminar, porque Deus vai descer com uma provisão. Vai ter salvação na sua casa. Vai ter salvação na tua família. Vai ter salvação no teu lar. Vai ter salvação, vai ter salvação. Quem pega pela fé, todos em pé, todos em pé. Todos em pé, dá um pulo da cadeira para adorar. Dá um pulo da cadeira para adorar. Vai ter transformação. Vai ter transformação. Quem pega, quem segura, quem pega pela fé. É o poder do evangelho de Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo não é pregador famoso. Não, você não entendeu. Quem batiza com o Espírito Santo não é cantor famoso. Quem batiza com o Espírito Santo, meus irmãos, não é riqueza. Quem batiza com o Espírito Santo é o poder do Evangelho. 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 Quem salva é o poder do Evangelho. Quem transforma é o poder do Evangelho. Quem libera o milagre é o poder do Evangelho. Quem está curando nesta noite é o poder do Evangelho de Cristo. É o poder do Evangelho de Cristo. É noite de provisão. É noite de provisão. Simiso 2012, 2012, era Bachamba 2020, Simiso 2020, 12º ano, vai ficar marcado na sua história. Eu quero profetizar a olho nu. Quando você voltar para sua casa, para sua cidade, a sua história não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. O seu ministério não será mais o mesmo. Não será mais o mesmo. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Quem pega pela fé? Quem pega? Quem pega? Eu já vou finalizar, mas eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Quero chamar você aqui à frente. Nós temos alguma pessoa aqui não evangélica? Tem algum aqui não evangélico? Tem algum não evangélico aqui? Tem alguma pessoa não evangélica aqui? Ou que seja afastado? Temos alguém aqui afastado? Levante a mão que eu quero ver. Levante a mão, afastado, não evangélico. Tem alguém? Tem alguém? Se tem, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Traz ele aqui à frente. Se tiver alguém afastado, traga aqui à frente. Eu quero orar por ele. Eu quero orar por ela. Tem aqui, olha do seu lado, meus irmãos. Nós estamos num congresso de missões. Missionários voluntários. Tem alguém? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tem alguém que ainda não é evangélico, que quer receber uma oração? Aleluia, glória a Deus. Tem ali uma jovem senhora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? 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 Olha do seu lado, vê se tem mais alguém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Tem mais alguém? Orar baixando, orebás. Eu sinto a presença de Deus na casa. Eu sinto a presença de Deus na casa. Arabarachando, orebás. Glória a Deus. Andréa Rocha se prepara. Na sequência o cantor Gerson Marques. Urabarachando, orebás. Urebacando, orebá. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Nós temos aqui 2 vidas. Oração e uma vida. Glória a Deus. Que quer receber oração. Temos aqui a segunda pessoa que queira receber oração. Vai te curar. Deixa eu perguntar o seu nome. Chega aqui mais perto, por favor. Qual que é o seu nome?
Ela está aceitando Jesus, irmãos. Não, você não entendeu. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, estende as suas mãos para cá. Deus, em nome do Senhor Jesus, está na tua presença agora, ó Pai querido, fazendo uma confissão ao Senhor. Ó Deus, a Jéssica, Deus, entra com provisão na vida dela. Escreve o nome dela no livro da vida, ó Pai, e que nunca venha se apagar. Deus, trabalha também, Pai, em toda a família dela, em toda a parentela dela, ó Pai. Mude a história dela, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu já estou feliz por esta noite, por esse dia desse congresso. Esta vida salva vale mais do que o mundo perdido. Ó Deus, em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dar um glória a Deus? Pode ficar aqui, Jéssica, fica aqui na frente, fica aqui. Pastor Moura, eu estou enfermo, estava enfermo. Vem à frente que eu quero orar por você. Vem à frente que eu quero orar por você, juntamente com todos os obreiros. Eu estava enfermo. Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente em nome de Jesus. É um congresso de missões. É um trabalho de missões. Pastor Moura, eu tenho um propósito para Deus salvar toda a minha família, Pastor Moura. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Estou falando de propósito para Deus salvar toda a sua família. Arabachando rebas. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor Moura, eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Sai do seu lugar. Estamos num trabalho de missões, meus irmãos. Se eu não falar de missões fica difícil. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor Moura, eu quero ser um ganhador, uma ganhadora de alma. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor Moura, eu tenho uma causa da justiça. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Pastor Moura, eu preciso de um milagre. Sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. E vem para frente em nome de Jesus. E vem para frente em nome de Jesus. Já adorando, eu quero chamar os pastores todos aqui na frente aqui. Vem mais para frente, só vamos deixar um espacinho aqui para os dois cantores cantar. Os irmãos vêm para frente, estende as suas mãos lá. Estende as suas mãos. Estende as suas mãos. Vamos fazer melhor. Se puder descer os pastores lá embaixo para colocar as mãos, pode descer lá. Quem pode descer lá? Eu preciso pelo menos de 10 pastores, 10 pregadores. Vai lá para colocar as mãos sobre a cabeça deles. Vai lá, isso aqui é congresso de missões. O que é o Evangelho de Cristo? É o poder de Deus para a salvação, apóstolo Wagner, para todos aqueles que acreditam, que crê. Prepare agora aí. Prepare o CD da Andréia. Segure aqui, cadê o microfone? Oh, pastor Moura, eu tenho vontade de ser renovado, de receber dons da parte de Deus. Já está em você, só falta se manifestar. Desperta o dom que é em vós. Sai do seu lugar e vem para frente para receber poder e autoridade. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você vai soltar o CD da cantora Andréia Rocha. Ó Deus, estamos, ó Pai, no congresso de missões aqui na cidade de Suzano, o congresso do Cimiso, aonde nós já sentimos a tua glória, o teu poder. O Senhor já salvou nesta noite, salvou na noite de ontem, ó Pai. Já estamos felizes, ó Pai, por tudo que o Senhor já realizou neste congresso. Mas ainda eu lhe faço um pedido. Existe um batalhão aqui na frente, ó Pai querido, que eu tenho certeza e convicção, ó Pai, que esse batalhão vai crescer, ó Pai. Ele vai se propagar, ó Pai. E Suzano será uma base missionária. Suzano será um celeiro para pregadores e cantores. Homens que vão bombardear o inferno. Homens que vão ganhar almas para o reino do céu. Eu conto 2 em nome de Jesus. É o ano da transformação. É já a última hora. E na última hora o Senhor está levantando uma geração de adoradores, uma geração de cantores, uma geração de pregadores, uma geração de evangelizadores, uma geração que são apaixonados por almas. Ó Deus querido, eu conto 2.6, 2.7, 2.8, mas essa geração precisa ser impactada pelo teu poder. Essa geração precisa ser cheia do teu poder, cheia do teu
batizar com fogo, também quer renovar. Abre a boca, profeta, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Tira a tampa do vaso, deixa Deus te encher. Abre a boca, profeta, e receba poder. Mas receba poder, mas receba poder. Tira a tampa do vaso e receba poder. Mas receba poder, receba, mas receba poder. Tira a tampa do vaso e receba poder. Ele quer batizar, também quer renovar. Abre a boca, profeta, e receba poder. Deus, derrama poder nessa noite, Jesus. Xarabacolachai. Varão de fogo chegou aqui, ele veio para guerrear. Varão de fogo chegou aqui, ele veio para guerrear. Ele quer batizar com fogo, também quer renovar. Abre a boca, profeta, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar. Tira a tampa do vaso, deixa Deus te encher. Abre a boca, profeta, e receba poder. Receba, 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 receba. Tira a tampa do vaso e receba poder. Mas receba poder, mas receba poder. Tira a tampa do vaso e receba poder. Ele quer batizar, também quer renovar. Abre a boca, profeta, e Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Abre a boca, profeta, e deixa Deus te usar.